E aí pessoal, beleza? Eu sou o Fábio Marcondes, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Hoje a gente vai filosofar, tá? Eu tô com vários assuntos cruzados. A nossa conversa ela vai seguir basicamente sobre a intuição em realmente termos passagens onde necessariamente ou por alguma engenharia muito maior de uma compreensão humana, nós deixamos de ter algumas intuições. E agora falando com vocês, eu estou pensando numa outra perspectiva, né? Nós, conforme crescemos, aumentamos também a nossa intuição. Mas existe uma parcela que em algum momento pode ser conflitante e posteriormente complementar, que é a necessidade de ordenar através da consciência, da razão, do intelecto, as manifestações de uma natureza até mesmo muito maior, que não compete à necessidade da racionalização, da intelectualização e da ordenação, mas de uma certa maneira é interessante como alguns níveis de contemplação ou de presença na verdade, até mesmo de compreensão, né, de uma forma harmoniosa, né, entre o pensamento e o sentimento, para deixar mais simples, eles acontecem conforme você processa e alcançado um nível, e alcançar o nível não é ter terminado o processo ou a jornada. Você apenas tem a oportunidade, se assim você escolher, em realmente mergulhar cada vez mais para dentro de si e ao invés de fazer um mergulho num aspecto de isolamento ou negação, privação coletiva, você fica muito mais coletivo, compatível, presente ao todo. Acredito que já esteja um pouco difícil para alguns, porque talvez eu não tenha sido tão assertivo, mas eu vou destrinchar aqui a conversa e eu espero que eu consiga falar tudo o que eu estou pensando. Então, rapidamente eu te convido para se inscrever no canal, caso não tenha inscrito ainda, te convido para ser membro, caso não seja. Se quiser comprar os meus livros, escreve Fábio Marcondes Livros no Google, que aparece as grandes livrarias, e o meu livro narrado por mim mesmo, 30 anos fudeu, meu primeiro livro, que você encontra na tocalivros.com. Pois então, eu estou com 41 anos, conforme vocês que me acompanham estão seguindo aí os vídeos que eu tenho subido, e estou indo para 12 anos sem uso de álcool e drogas, sem lápis requer volta ao uso. E é interessante porque em 2023 eu passei um momento muito visceral, muito latente, compartilhado aqui com vocês, e ele me trouxe uma certa tranquilidade em me permitir neste início de ano, que foi totalmente inusitado, inesperado, despretensioso, né? Como muitas coisas que eu faço, se não todas, né? Exceto algumas necessidades, obviamente, né? De organizações, estratégias, planejamentos, sequências de escolhas, decisões e ações, mas muitas coisas que eu faço ligadas, né, ao meu trabalho de compartilhamento da minha experiência própria é totalmente inusitado. E esse ano eu me sinto numa ascensão muito mais presente,
com diversas coisas que eu trabalho há muito tempo. Eu vou dizer algumas coisas, né, para pelo menos deixar aqui um pouco lúdico, para trazer esse nível de entendimento. A primeira coisa que me fez vir aqui gravar com vocês é o seguinte: eu não sei bem quais serão as respostas de vocês a essa minha nova presença. Eu continuo incluindo tópicos em pautas para eu fazer os vídeos, mas realmente eu não estou com tempo hábil. E antes mesmo de gravar esse vídeo, eu olhei as pautas e tem tópicos interessantíssimos, né? Até um rápido spoiler. Eu tô com um assunto na cabeça para poder compartilhar com vocês sobre a manipulação. Uma puta perspectiva legal que eu acabei sintetizando para poder compartilhar, os que se identificam, traduzir para suas verdades e criam assim seus próprios caminhos. Mas eu tô preenchido por um sentimento muito gostoso e é o que eu quero falar com vocês. E o que me fez realmente vir aqui e pensar é que ultimamente eu não tenho lido, né? Eu tenho consumido muitos conteúdos de documentários e filmes e eu gozo, uma sorte, né? Um privilégio, eu me sinto privilegiado nisso. E também não é um privilégio gratuito, né? É um privilégio quântico, porque eu cultivo os meus laços, os meus relacionamentos. Então, eu tenho a sorte de ter diversos núcleos, né? Diversas células em discussões construtivas constantes sobre diversos temas. E isso, para mim, cara, é um estudo profundo. E então eu tenho hoje uma rápida absorção e interpretação conforme eu entendo, né, e processo com as coisas que eu tenho, de qualquer tipo de assunto, né? E eu tô falando isso porque em 2023 houve um boom de procura a mim devido às identificações, né? Mas essa história ela já existe desde o meu primeiro livro, há praticamente 12 anos, com diversas participações que existiram, pontuais, e aí aumentava assim uma procura. Mas o ano de 2023 eu me colocando, né? Então, obviamente, ficou mais substancial esse nível de troca. E também a minha direção, né, ao aspecto de trabalho. E eu comecei a entender que muitas coisas que eu já li, que eu continuo lendo, né, mas é que eu tive um hiato no início da minha recuperação, numa constante e misturada leitura ao mesmo tempo de muitas coisas, assim. Foi uma obsessão compulsiva absurda, né? Porque egocêntrica, propriamente. Porque existiram momentos que eu tava lendo, tipo, 6 livros ao mesmo tempo, né? Porque para mim é interessante isso, eu gosto de fazer essa interface, né, entre as leituras. E hoje eu não tenho lido muito, só que o que eu quero dizer, que eu estou bem prolixo ultimamente quando eu venho gravar esse tipo de conteúdo, é que, se assim for, né, eu sempre busco ter um cuidado com o que eu penso ser, né, e a forma que eu penso que eu estou me colocando. E eu, por mais que necessite de domínio, até mesmo controle, eu deixo sempre aberto a subjetividade, né, de uma manifestação, uma intuição, seja lá o que for. E eu estou dizendo tudo isso ao cuidado do que eu quero dizer, né, para que não fique também prepotente. Eu passei por várias realidades e estou passando agora, porque o que eu estou fazendo com vocês continua sendo o compartilhamento do que eu estou vivendo, só que agora eu estou trazendo um amadurecimento de uma forma muito diferente de outros amadurecimentos que eu tive, mas é um amadurecimento que está constante, cara, de uma presença
muito mais madura, né? Então, muitas vezes o que eu tento trazer aqui para nós são vias. Eu acho que vai fazer barulho. Calma aí. É a vida. E nem é um barulho exorbitante. É um corredor normal. Passou? Pois então, muitas coisas que eu compartilho aqui, seja por mim, por minhas questões alegóricas, né? A carisma aos que se identificam, não importa o estado que eu esteja, às vezes eu consigo diluir alguns níveis, mesmo que quase sempre cruzado, né, numa trama extremamente ampla, algumas formas que aos que se identificam fica fácil entender, né? E o que eu estou tentando agora, também sem pretensão alguma, é continuar compartilhando com vocês os níveis de presença e pertencimento interno que eu estou vivendo. Então eu tenho desde sempre, né? E desde sempre eu digo, eu tenho um marco, né? Desde os meus 5 anos, quando eu tive uma consciência possível de lembrança e reflexão, trago desde lá constantes níveis de estudos, né? E até mesmo a qualidade do estudo que eu me refiro aqui é uma qualidade de estudo muito mais de estado presente com a vida, na vida, sendo a vida. E aí já começam outras complexidades. Então, em 2023, visceralmente eu trouxe uma série de coisas. Esse ano, nós partimos com o ponto da desconstrução e a desfragmentação da adicção, que é o nosso ponto de partida, para assertividades, né, em foco, em direção, um apontamento, apontamentos em cima de propósitos e sentidos, etc. Né, com uma vida construída, reconstruída, fragmentada de fragmento múltiplo, mas dentro uma aglutinação, um aglutinamento, não sei qual que seria, acho que é aglutinação, numa nova presença. E eu tenho consumido uma série de coisas, finalmente, vamos lá, tá? Eu tenho consumido uma série de coisas, conversas nos meus níveis de relacionamentos sociais, familiares, diversos documentários, filmes e só, mais nada. Hoje, né, nesse momento. Só que são coisas, às vezes, que... Puta, acho que vai vir barulho de novo. É carnaval, então tá o povo inteiro pra lá e pra cá. Tomara que não tenha festa aqui. Então, algumas coisas que eu tô consumindo, elas têm a necessidade de alguns níveis de conhecimentos mais profundos. Mas isso não é absoluto, tá? E não é necessário, porque as mesmas coisas que eu tenho hoje, eu já tinha, inclusive criança. Então, naquele momento, eu entendia de uma forma, sentia de uma forma. Adolescente, pré-adulto, drogado, sem estar drogado, depois limpo,
a todo instante são novas compreensões. Então, mesmo que eu esteja consumindo uma série de coisas que talvez para algumas pessoas que não estão tão habituadas a diversas frentes de conhecimentos iniciáticos, filosóficos, antropológicos, antroposóficos, psicológicos, psicanalíticos, existenciais, fenomenológicos, que mais? Esotéricos, místicos, espirituais, energéticos, quânticos, surreal, vida animal, vida humana, vida cósmica, diversas religiões, né, e as suas peculiaridades e particularidades originárias, né, seja do homem ou manifestada e codificada e assim guiada, talvez não compreenda. E talvez até mesmo esse meu vídeo longo já tenha afastado um monte de gente. Mas tudo bem, porque faz parte de um momento, né? Uma das coisas que eu estou vivendo hoje na presença é aceitar as manifestações, deixar a intuição muito mais à frente do que propriamente o meu domínio. Os assuntos estão todos costurados aqui. Eu vou conectando eles e vocês que já me acompanham devem estar mais acostumados. Mas, por exemplo, eu estava aqui com uma série de tópicos interessantes de algumas coisas que aconteceram e eu pensei, poxa, eu vou fazer uma listinha para eu ler, para eu poder ter uma linha de raciocínio. Cara, seria ótimo, seria muito legal, seria super didático, seria rápido, o vídeo ficaria curto, poxa, eu teria engajamento, novas pessoas viriam a mim. Beleza, cara, mas no fundo, lá no fundo verdadeiro da minha verdade, cara, e talvez seja até por isso que eu tenha me desfocado um pouco, mas assim talvez tenha se manifestado pela vida e foi o que foi 2023. No fundo, mano, eu me preocupo muito mais em uma única pessoa absorver o que ela conseguir, traduzir da forma que ela entender e compreender, naquilo que ela se identificar e criar assim os seus próprios caminhos e compartilhar o mesmo, do que ter centenas de milhares de milhões periféricos e marginais informados, rasos, sem que conhecimentos e sabedorias próprias de cada um seja então desperta. E por enquanto eu tô nessa vibe. Certamente eu vou mudar em algum momento. Já tem alguns vídeos aqui diferentes, mas tô até me posicionando aqui para quem me acompanha saber um pouco o que está acontecendo. De novo, eu fugi do assunto. Vamos lá, vem comigo. Uma das coisas mais interessantes que está acontecendo comigo tem sido o reconhecimento, a identificação em ser capaz, em ser útil. Talvez eu seja um pouco mais dinâmico agora. Eu tenho identificado isso nas situações mais difíceis, mais complexas, às vezes até discrepantes e dissimuladas, onde eu vim condicionando, né, o condicionamento consciente, através de modus operantes, uma prontidão tão hoje natural que toda e qualquer tarefa, necessidade, responsabilidade, importância, acaso, eu estou sempre pronto e disponível
e agora eu estou fazendo isso de uma forma boa, tá? As problemáticas, as complicações, elas estão aumentando, tá? Na verdade, existe uma base de equilíbrio, porque muitas outras áreas estão melhorando, mas essas melhorias elas estão vindo porque eu estou melhor conectado comigo. O que mudou é a forma que eu tenho, é a forma. Talvez o que tenha mudado não seja nem a forma que eu estou enxergando as coisas, era isso que eu queria dizer, mas a forma que eu estou vivendo com uma presença real, sabe? Em valores e em princípios que me satisfazem por realmente estar com tudo aquilo que eu acredito. E só isso já é uma tarefa muito difícil. E ela não é da noite para o dia, tá? Depois eu vou costurar com o início do vídeo para poder fazer sentido sobre os aspectos de ter a intuição e necessariamente ou por alguma arquitetura cósmica partirmos, né? Porque somos seres pensantes numa certa direção justaposta à parte racional, intuitiva, tá? A gente vai chegar lá. Dentro dessas questões, eu tô conseguindo viver uma coisa que eu também sempre acreditei. Eu tô conseguindo de verdade ter compaixão real em áreas, em zonas, em campos onde dentro da vida espelhativa, né, como eu sempre falo, se você é novo aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, não tire nenhuma impressão desse vídeo, duvido que você está aqui 22 minutos me ouvindo, mas eu falo muito sobre a vida espelhativa, o aspecto de sermos espelhos, né? Então, tudo que eu vejo, seja bom ou ruim, dentro do meu juízo de valor, é algo que eu sou, ou já fui, ou desejo, ou invejo ser, tá? Mas existem vídeos, inclusive, sobre isso aqui. Então, dentro da vida espelhativa, muitas vezes onde eu me deparo com algumas verdades cruzadas, das infinitas verdades, eu estou conseguindo me enxergar, sabe, com o momento atual, passando por processos de cura, amores reparadores, cultivos, né, de novas descobertas, reinvenções, reciclagens, ressignificações, etc. Então, eu estou conseguindo não me sentir afetado, violado. Eu estou conseguindo me abster, de uma certa forma, da necessidade em ser eu o responsável, mas devemos ter atenção nisso, porque o que eu quero dizer é o seguinte, não é anulando a responsabilidade, mas é não atribuindo um mérito ou um desmérito à minha única e exclusiva pessoa, né? E eu não me refiro à única e exclusiva pessoa sendo eu, as demais questões com terceiros. Refiro-me à presença coletiva, dado que o trabalho que eu faço aqui não é porque eu sou foda ou porque eu sou um bosta. Também não é porque eu sou um instrumento de Deus ou do diabo. Não. O trabalho que eu faço aqui apenas é. E é o que eu sou. E o que eu sou, nada vale para vocês. Cada um precisa descobrir o seu. Só que para viver isso, entra naquela nossa conversa, no comecinho da nossa conversa desse vídeo.
E dentro dessas questões, essa prática que eu vim exercendo, que eu exerço há muito tempo, né? Mas eu acho que o amadurecimento da idade, do tempo limpo e principalmente ter resistido 2023, porque é isso, né? Quem me acompanhou escutou eu falando, cara, resiste, luta, aqueles meus vídeos com diversas faces. E eu percebi isso antes de vir gravar com vocês. Eu resisti um ano. E não que tenha findado, né? Pelo contrário, eu estou dizendo, cara, as coisas continuam iguais, outras piorando, outras melhorando. A diferença é que eu superei a minha desconexão ou a minha falta de presença, né? E como eu vim condicionando uma série de coisas, elas hoje finalmente se alinharam. E é finalmente o que eu estou vivendo. Então, ao viver todas essas questões, eu consegui ampliar, que seria uma outra parte da nossa conversa, mas eu vejo que eu estou aqui muito pausado. Eu vou tentar simplificar para a gente poder conversar um pouquinho o começo do vídeo, que talvez seja o mais importante. Eu estou enxergando a vida, as coisas, com um olhar que eu já tive, nunca perdi. Ele ficou adormecido em algum momento, em outros ele ficava sonolento, em outros ele ficava completamente desperto, mas rapidamente ele desmaiava. E agora não, agora ele está olhando tudo. E é interessante porque eu estou vivendo uma sensação real. Todas as coisas que eu estou consumindo, e o consumo ele é em cima dos nossos 5 sentidos, tá? Então, tudo que eu tenho consumido, eu estou conseguindo transformar em amor. Que também é super complexo, né? Mas eu não vou estender nisso, senão a gente não vai parar nunca. Então eu tenho hoje vivido situações que eu olho e eu falo, cara, como a vida é bonita. E de novo, eu não descarto a possibilidade muito comum em ter um dia em que eu vou ficar desesperado em viver. Mas eu estou constantemente me vendo capaz em superar e lidar com diversas questões e quando você aciona a atenção, quando você se identifica como tal e você se vê participativo como apenas mais um, só que o mais um, ele tem uma multiface infinitamente grande e infinitamente pequena. E a diferença é como você entende a sua importância ao todo, né? Cara, eu sei que tá complexo. Vamos começar a destrinchar essa conversa, tá? Então, o que tem acontecido é o seguinte. Agora a gente vai entrar numa linha de conclusão e eu vou conectar tudo, tá bom? Vou fazer uma associação rápida, né? Percebam que eu não estou nem falando tanto de adicção, né? Olha que interessante. Fazer uma associação aqui, né? O processo de recuperação, as desconstruções e as desfragmentações. Na verdade, eu não vou nem fazer uma associação, porque a associação tem aí, com 700 vídeos em 2023, meus 5 livros publicados e diversas mídias por aí. Diversas não, algumas, né? Mas tem aí. E eu acredito que quem esteja aqui já me acompanha. Se é novo, nova, eu já falei antes. Se você pulou o vídeo e caiu aqui, se quiser, volta lá para saber. E se ficou ouvindo na velocidade avançada,
talvez você nunca consiga trabalhar a sua ansiedade, tá? Mas esse também não é um definitivo, um determinante. Às vezes, as verdades são múltiplas, mas é isso, né? O tempo inorgânico, digital, sistêmico, não é o tempo orgânico e da vida, tá? E a ansiedade entra num efeito com muitas outras coisas também nisso. Mas, pra gente concluir, né? Ao ficar sóbrio e abstêmio, não ter lapso, recair de volta ao uso. Se permitir um mergulho profundo dentro de si. Explorar e viver diversas situações e questões. Dentro de tudo que eu falei, como eu falei agora, tá? Nessa bateria de coisa que tem aí. Haverá, poderá ter, existir, ser um momento onde tudo isso se encontra. E de novo, uma coisa importante, tá? Para deixar bem claro, o encontro, a iluminação, seja lá o que for, não é definitivo, mano. Continua dali, continua diferente, mas continua, tá? Então, ao passar por tudo isso, em algum momento você vai ascender. E uma coisa importante, eu já ascendi várias vezes nesse percurso, né? Vamos colocar na janela dos 12 anos, sem uso de álcool e drogas. E o que eu tô tendo é uma nova ascensão. Só que ela agora tá com uma presença muito mais madura, né? No começo do vídeo eu falei, né, que às vezes adormecemos a nossa intuição, né? Passamos por todas as coisas da vida, cada um em suas verdades, que são muitas, e o campo da racionalização começa a tomar frente. E parece que é importante e necessário isso. Porque hoje eu estou vivendo uma série de conexões com a vida, porque elas estão ordenadas, organizadas, através da racionalização, da intelectualização. Em contrapartida, eu estou deixando a máxima de controle, de domínio, talvez em um mesmo nível da intuição, né? Porque em alguns momentos, uma das duas frentes, e mesmo que eu esteja separando elas, elas não necessitam estar separadas, tá ligado? E esse já é um processo da racionalização. Então olha como eu tô aqui leve, deixando a intuição, mas quem fez a frente agora com a gente foi a racionalização. Porque essa linha, né, de raciocínio, essa construção didática, se é que dá para dizer isso, quem está guiando é o meu intelecto, né? Mas quem está pulsando é o meu sentimento. Então, o que eu quero dizer, o que eu estou tentando dizer é que dentro do amadurecimento da recuperação e dentro de uma... Vocês lembram nos meus vídeos de 2023 que eu falava, cara, existem pessoas em recuperação que vivem de uma forma muito leve, e são muitas frentes para que essa pessoa viva assim. Cara, eu não sei, eu acho que eu tô em direção a isso. Eu acho que eu tô, sabe? E de novo, não é que eu estou em direção a isso e pronto, resolvi. Não, haverão momentos
Já existem momentos. Essa semana aconteceram momentos em que eu falei, caralho, cara. Mas dentro do caralho, cara, eu falei, mano, mas beleza, então todas essas questões externas que têm ligação interna, elas não precisam ficar nesse nível de sofrimento, de desespero, de apego. O que é possível fazer? Isso, isso e isso. Legal. Então, bora fazer, bora fazer. Tá sendo feito? Tá sendo feito. Opa, então chega de dor. O chega de dor, ele tá saindo quase que na mesma hora, cara. Isso é inédito na minha vida. Isso é inédito. Eu fiquei até com medo. Que eu já vivi tão bem e fiquei naquele puta transtorno de 2023. Mas o medo faz parte, o medo é o desconhecido, né? E dentro de tudo que eu tô dizendo, a intelectualização me puxou, né? Eu vim com o coração e ela me puxou. Dentro disso tudo que eu tô dizendo, a certeza da presença, do pertencimento comigo mesmo. Inclusive, eu vou me audaciar aqui, né? Porque agora eu puxei de novo a intuição para falar. Arrisco-me em dizer que talvez esses tenham sido ou estejam sendo não, estejam sendo, foda-se, possam ser os vídeos mais verdadeiros com aquilo que eu sou. Não que os outros não sejam, Avalokiteshvara, 13 cabeças de Buda, 1000 braços, multisseres. Mas essa é aqui que eu me reconheço. E digo mais, por todos os carinhos e cuidados reais de pessoas que me querem bem, toda vez, e eu faço, né? Eu sinto, eu preciso acreditar, preciso sentir, eu vou e faço. Tem um monte de coisa aí, né? Os aspectos digital, entre outros. E eu vou executando. Mas eu sinto dentro do meu coração, cara. Isso pode até ser egocêntrico, eu não sei. Sai, mente. Para de querer se defender. Eu sinto que é isso que vai fazer com que eu consiga continuar como eu já estou, porque é isso que sou e gosto, e caminhar adiante com conquistas dentro de suportes, condições que condizem as verdades que hoje eu acredito que são muito maiores do que essa massificação alienada de pertencimento social / digital. E o mais interessante é que tudo isso que eu vim falando, né, de livros, filmes, conversas, documentários, bibibibabá, porque eu não assisto YouTube e não escuto, não vejo podcast, todas as pessoas que eu me identifico, né, que não são nenhum desses nomes aí que tem, porque eu não sei nome de ninguém, todos falharam, sofreram, viveram desesperos, angústias, todos. Tudo bem que eles estão tudo velhinho, né? Falando que finalmente entenderam e tal, e que estão ainda, e que não são nada, e são tudo, mais ou menos tudo que eu tô dizendo. Então, cara, eu vejo que dentro de todos os fracassos, dentro de toda a impotência, dentro de toda a inabilidade
né? Cumprindo com os meus deveres, com as minhas responsabilidades, tendo orgulho e ainda assim sabendo que nem somente isso e nem somente o todo é ou seja quem faz isso acontecer, né? A frase que está na minha cabeça é: não cabe a mim saber, basta viver. Foi a última frase que eu falei pro Abu Janra, depois de eu acho que 5 ou 6 vezes que ele me perguntou o que é a vida. E eu persistia numa mesma forma de resposta. E eu fui o último entrevistado dele. Interessante, né? Enfim. Não adianta querer fazer ou não fazer. Mas ao mesmo tempo, não tem como fazer ou não fazer. Cara, pra gente encerrar, tá? Cada um tem um caminho. É que nós aqui falamos de álcool e droga, né? Abstinência, recuperação, sobriedade, dependência química, vício, alcoolismo, blá blá blá. Dentro de todos os processos, nada é perdido e tudo é presente. A desconstrução e a desfragmentação têm importância nisso. Vocês perceberam como o aspecto racional e intelectual ele é muito mais presente por naturalidade de um ser pensante. Eu estou me permitindo esse ano seguir a intuição. A intuição ela não descarta o pensamento, tá? E pelo menos você se conecta com uma atmosfera um pouco mais possível, talvez até mesmo mais simples. E ao estar dessa forma, é como se realmente estivéssemos preenchido pelo vazio. Eu tô rindo enquanto eu falo, porque eu acabei de assistir um documentário e é interessante porque conforme ampliamos os nossos níveis de conhecimentos diversos, né? Culturais, sociais, políticos, religiosos, espirituais e todos os outros que eu já disse, incluindo científicos, físicos, matemáticos, que eu não tenho domínio, não tenho conhecimento, um mínimo prelúdio sem vergonha, mas outros eu possuo alguns conhecimentos um pouco mais profundos, né? E essas coisas que eu tô dizendo, cara, elas são tão difíceis de serem entendidas no começo, só que depois que você realmente habita neste nada, você realmente vive o todo, tá ligado? Só que, cara, e isso não anula, é isso que é interessante, isso não anula todas as outras realidades e dificuldades. Só que parece que eu tô vivendo um momento onde é como se todas essas coisas elas estivessem aqui encontradas e escoando de uma forma mais leve para um caminho ou caminhos que me levam para frente.
E eu tentei compartilhar isso com vocês. E eu sei que eu não consegui completamente. Mas vai ficar assim mesmo. Eu vou encerrar porque já foram 44 minutos. Espero realmente que possa ter ajudado alguma coisa. Se você ficou até o fim, olha, legal. E saiba que não teremos só vídeos assim, já tem outros diferentes aqui. E eu tô com uns tópicos que, mano, quando eu conseguir encaixar, que eu tô formatando, né, a minha possibilidade de atuação ainda para esse semestre, pelo menos. Quando eu encaixar, porque todas as outras faces, elas habitam em mim, né? E eu tô bem empolgado para falar das outras coisas também. Mas essas, elas, eu atendo os chamados, né? Eu, dentro da minha necessidade em trazer tudo para a ciência, para racionalização, etc e tal, eu me manifesto muito mais com os objetivos do que qualquer outra coisa. Então eu estou atendendo as minhas intuições. É isso, chega de me defender. Gostou, gostou, não gostou, tá tudo bem. Ajudou, ajudou, não ajudou. Ajuda sem ajudar. Ajuda por não ficar igual, então já é uma coisa, né? Ajuda por não fazer, sei lá. Fechou? É isso? Então ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta, sugestão, fica à vontade. Acho que eu vou mudar esse finalzinho. Vamos ver. É nóis!